Olá, este é o Boletim Coronavírus, que bom ter a sua companhia. Eu começo falando da variante Delta. Pelo menos 28 amostras da variante Delta do novo coronavírus foram confirmadas essa semana na capital de São Paulo. O monitoramento ativo da Prefeitura, em parceria com o Instituto Butantan, detectou até o momento 50 diagnósticos para a nova variante no município. Semanalmente, cerca de 600 amostras são analisadas para identificar quais cepas circulam pela cidade. O que se recomenda neste momento é que se mantenha o uso correto das máscaras, distanciamento social, higienização de mãos e, principalmente, evitar aglomerações. Se a pessoa apresentar qualquer sintoma compatível com síndrome gripal, é necessário procurar uma unidade de saúde e todos os casos suspeitos devem ser imediatamente notificados e investigados clínica e laboratorialmente. E o aumento no número de casos de Covid-19 nos Estados Unidos preocupa. A maior parte está ligada à variante Delta, principalmente em estados com menor número de vacinados. O estado da Flórida, nos Estados Unidos, se tornou o novo epicentro da Covid-19 no país, com números cada vez maiores de casos confirmados da doença e a possibilidade de novas restrições. Este centro de testagem foi aberto há alguns meses, mas o funcionário conta que nunca esteve tão cheio. O número de hospitalizações no estado pulou de uma média de 2.000 para 10.000 só no último mês. Autoridades acreditam que a variante Delta, mais transmissível, seja a responsável por este novo surto. Muitas empresas já começaram a obrigar os funcionários a se vacinarem, uma medida polêmica que gera protestos e desconfiança de parte da população. A vacinação agora também avança lentamente, já que depende da população procurar os postos que têm vacinas de sobra. Os 7 estados com menor índice de vacinados, como a Flórida e o Texas, representam 8,5% da população, mas respondem por mais de 17% dos casos de Covid no país. Apesar do atraso de quase um mês, os Estados Unidos conseguiram chegar à meta prevista pelo presidente Joe Biden de vacinar 70% da população adulta do país. A Organização Mundial de Saúde faz um apelo aos países para que interrompam a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. O objetivo é que pelo menos 10% da população de todos os países tenham acesso a 2 doses da vacina antes que as nações ricas comecem a aplicar a 3ª dose. O pedido foi feito hoje pelo diretor-geral da organização, Tedros Ghebreyesus. Ele disse que entende a preocupação dos governos em proteger a população da variante Delta, mas que não é aceitável que países que já usaram a maior parte do fornecimento global de vacinas usem ainda mais. Em meio aos Jogos Olímpicos, o Japão bateu mais um recorde no número de casos de coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram 14.000 novos casos, 4.100 só em Tóquio. O ministro da Saúde pediu às pessoas que tiverem sintomas leves ou moderados que façam isolamento em casa ao invés de irem ao hospital. Cidadãos chineses terão restrições para viagens internacionais. O objetivo é conter a nova onda de coronavírus no país. Milhares de pessoas voltaram ao confinamento e a população será testada em massa. Hoje, a China registrou 71 casos de transmissão local, o maior número desde janeiro. A biomédica brasileira Jaqueline Góes de Jesus foi uma das cientistas escolhidas pela fabricante de brinquedos Mattel para ser homenageada com uma boneca por seu trabalho na pesquisa sobre o novo coronavírus. Góes de Jesus fez parte da equipe responsável pelo sequenciamento genético do novo coronavírus dos primeiros casos de Covid-19 na América Latina. Além dela, outras 5 cientistas também foram homenageadas com a boneca. Entre elas, a britânica Sarah Gilbert, que liberou a criação da vacina de Oxford da AstraZeneca. Apesar de jovem, ela só tem 31 anos, Góes de Jesus tem trilhado uma trajetória de sucesso no campo da biomedicina. Junto com os colegas, sob coordenação da imunologista Esther Cerdeira Sabino, conseguiram sequenciar o genoma do vírus SARS-CoV-2, apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid no Brasil. Uma justa homenagem a essa cientista brasileira.
A fisioterapia tem sido fundamental para as pessoas que tiveram Covid-19 grave. Os profissionais da área atuam tanto na parte interna dos hospitais, ajudando os pacientes, quanto após a alta. Gabriel teve Covid em março. Ficou mais de 40 dias internado e quase foi entubado. Saiu do hospital com uma indicação: fazer fisioterapia. Eu já saí do hospital depois da alta em busca da fisioterapia. Cansaço principalmente pulmonar, assim, eu não aguentava, eu nem andava quando tive alta, na verdade. Para ajudar pessoas que tiveram Covid, tanto na recuperação de problemas respiratórios ou motores, uma profissão tem sido fundamental: a fisioterapia. Os profissionais da área atuam tanto na parte interna, nos hospitais, ajudando os pacientes, quanto após a alta. No estado do Rio, até o fim de julho, foram mais de 950 mil casos de recuperação. Para quem continuou com problemas físicos ou psicológicos, uma das opções é buscar tratamento no ambulatório pós-Covid do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ. Lá, a fisioterapia é uma das principais atividades. Gabriel frequenta o ambulatório há 3 meses, fazendo principalmente exercícios para a melhora dos movimentos. Caminhada longa, caminhada forte, corrida. A gente faz exercício de escada muito, que é bem importante. Quem opera a ventilação, na sua grande maioria, é o fisioterapeuta. O processo de retirada da prótese ventilatória e a reabilitação desse indivíduo depois que ele sai do hospital. No atendimento à pessoa com Covid, o fisioterapeuta torna-se auxiliar do médico, chegando a comandar alguns tipos de intervenção. Renato conta que o crescimento da importância desse tipo de profissional ajuda a derrubar alguns mitos sobre o trabalho. É muito comum, às vezes, as pessoas vêm e falam assim: eu sou fisioterapeuta. Não, que eu estou precisando de uma massagem. Como eu só trabalho com terapia intensiva, a única massagem que eu faço é cardíaca. Não tem como ajudar esse paciente. Agora recuperado, Gabriel garante: esses profissionais fazem toda a diferença. Sem a fisioterapia eu não teria me salvado, eu não teria sobrevivido. A fisioterapia foi essencial, foi 90% do meu tratamento foi fisioterapia no CTI. Quem quiser frequentar restaurantes, academias e outros espaços fechados em Nova York vai precisar comprovar que tomou a vacina contra a Covid-19. Esta é mais uma iniciativa da Prefeitura da cidade para aumentar a taxa de vacinação. A medida será implementada aos poucos e passará a valer definitivamente a partir de 13 de setembro. No mês passado, a França já havia anunciado a exigência de vacinação para frequentar ambientes fechados, como bares e casas noturnas, o que fez com que quase 2 milhões de franceses corressem para se imunizar em menos de 24 horas. Aos poucos, bares e restaurantes vão retomando a rotina de funcionamento após o auge da pandemia. Mas muita gente que sobrevivia com atividades relacionadas ao segmento talvez não retorne. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que os músicos estão entre as categorias mais impactadas desde o início da pandemia. Hilton é um violeiro com 35 anos de carreira. Neto de músicos, ele sempre usou a arte para sobreviver. Com a pandemia, teve de procurar uma outra fonte de renda. E não é que o Hilton se tornou criador de galinhas? O que antes era um passatempo, se tornou um ganha-pão. A venda dos ovos não rende o mesmo que os shows, mas tem sido a saída para salvar o orçamento. Foram surgindo coisas, e o mais interessante é isso, não foram coisas programadas. Então, igual, por exemplo, as galinhas. Eu estou no espaço, aqui tem muito espaço, aí eu fui criado na roça, com galinha caipira, então eu tinha as minhas galinhas para o consumo aqui. A minha esposa começou a trabalhar num lugar que o pessoal ia lá procurar ovo caipira. Eu falei, gente, eu tenho espaço, então vamos investir mais em galinhas. As dificuldades de Hilton são as mesmas de milhares de outros profissionais desse setor cultural. Técnicos de som, produtores e auxiliares sofrem com a suspensão de eventos. E ao contrário de grandes artistas que viram nas lives uma forma de ganhar dinheiro, para a maioria dos músicos a tecnologia não tem sido uma alternativa. Mesmo com a reabertura dos bares, os artistas têm recebido menos do que recebiam antes do início da pandemia. Com as regras de distanciamento, os bares têm seu espaço reduzido e, com isso, menos lucro, menos pessoas, menos couvert e menos gorjetas. Uma pesquisa da UFMG apontou o impacto da pandemia nesta classe artística. O resultado revelou redução salarial e mudança de carreira. Os dados indicam a precarização do setor,
sendo um cenário como a informalidade ou o abandono da função musical por outra função que não envolva a música. Entre os entrevistados, apenas 5% já ganhavam mensalmente o equivalente a um salário mínimo. Com a pandemia, esse número aumentou para quase metade dos entrevistados, 44%. Pessoas que tiveram que ou se adaptarem, né, assim, ou assim, fazer uma adaptação para ter ainda visibilidade na carreira artística, ou praticamente abandonaram a função musical por outra não musical. E aí aparece dirigir Uber, bicos em geral, serviço de faxina e serviço elétrico, vender pão, cabeleireiro, hamburguero, né, trabalhando em restaurante, pizzaria. Então é um cenário muito triste. Hilton já não vê a hora de retomar a vida normal e reencontrar o público. Se você olhar pela religião, a música é divina. Todas as religiões têm a música em autoestima. Para a gente que vive de música, a resposta mais clara seria: música é vida. Para quem quiser me ver, estou por aí. A minha vida é assim e não vou me acomodar. Seja onde for, quero estar sempre contigo. Ai, meu amigo, sou Minas Gerais. O boletim Coronavírus está terminando. Até a próxima.